Pessoal, rodada 11 do Candidatos. O grande destaque do dia foi a partida entre Javokhir Sindarov com as peças negras contra Fabiano Caruana. Já vamos direto para a ação para a gente ver o que aconteceu nas 64 casas. Com as brancas aqui, o Caruana jogou cavalo F3, então veio D5, C4, E6, e nós estamos na defesa Ange Court. Essa também é uma ideia do Richard Hatch, eu já comentei com vocês sobre a abertura Hatch. Então aqui veio G3, cavalo F6, bispo G2. Aqui o chess.com está classificando como inglesa, defesa neocatalã. Então é uma coisa que o pessoal tem jogado bastante. Então aqui veio bispo E7, roque, D4. Então veio D toma C4. Esse peão vai ser muito difícil das negras tentarem manter esse peão. Dá para recuperar esse peão com relativa facilidade. Então é um gambito, um pseudo gambito, podemos dizer assim, né? Aqui, por exemplo, o Caruana joga cavalo E5, então vem cavalo C6. Essa é a linha teórica. Então aqui vem bispo toma e toma, cavalo toma, dama E8, cavalo toma E7, dama toma E7 e bispo E3. E aqui nós podemos ver que já trocou um par de peças menores. Então já foi trocado um cavalo, já foi trocado um bispo para cada lado. A posição aqui ainda é uma posição que tem luta, porém já trocou um par de peças, então fica mais difícil tentar ganhar. E o Fabiano Caruana precisa ganhar a todo custo aqui. Então aqui veio o cavalo D5, já atacando o bispo de E3. Então dama C1, torre B8, cavalo C3, cavalo toma E3, dama toma, torre por B2, torre de A para B1, torre por B1, torre por B1. E o Sindarov já está praticamente secando a posição. Nós vamos ver que essa partida teve luta, mas a posição já está praticamente uma posição seca de empate. Então aqui veio A6, F3, bispo D7, rei F2, bispo C6, D5, uma ideia interessante. Não pode tomar de peão, é claro, porque cai a dama. E não pode tomar de bispo também, que cairia uma peça. Então jogou aqui bispo D7, torre B7 ataca o peão de C7, dama D6 defende, cavalo E4 ataca a dama, dama por D5, torre por C7. E nós chegamos nesse final, onde o cavalo é superior ao bispo, onde as negras têm duas debilidades, enquanto as brancas também têm uma debilidade. E vai ficar bem interessante, porque o Caruana vai conseguir um peão passado aqui. Depois de E5, dama C5, bispo E6, dama por D5, bispo toma D5. Cavalo C3 ataca o bispo. Bispo volta. Torre C5 ataca o peão de E5. Defende. Torre C6 ataca o bispo e o peão de A6. Jogou rei F7, torre por A6. E nós chegamos nesse final, onde as brancas têm um peão passado de A, as negras têm um peão passado de C, aqui em C4, mas que está bloqueado. O cavalo é um excelente bloqueador, porque ele, além de bloquear o peão, ele não é atrapalhado pelo peão na sua ação, então o cavalo é a melhor peça para bloquear peões passados. E as brancas têm o peão de A passado, porém a torre está posicionada na frente do peão. Isso não é o que a gente quer. Interessante seria se essa torre estivesse por trás do peão. Por que disso? Porque cada vez que o peão avança, a torre perde mobilidade. Se ela estivesse atrás do peão, cada lance que o peão fizesse, a torre ganharia mobilidade. Basicamente, nos finais de torres, é muito importante a mobilidade das peças. Mas nós vamos ver que aqui o Caruana tentou apertar daqui em diante e o Sindarov fez uma defesa muito resistente. Aqui nós vamos ver se em algum momento aqui algum dos dois jogadores poderia ter jogado melhor. Mas eu já vou adiantar para vocês que o Caruana fez 98% de precisão e o Sindarov fez 97,9%. Então, assim, é partida entre computadores, praticamente. Então, aqui veio torre B8, torre A7 cheque. Esse foi um momento muito chave na partida, um momento muito importante, porque após torre A7 cheque, as negras têm que decidir onde que vão colocar o rei. Se vão colocar o rei na oitava, se vão colocar o rei em G6, longe da luta pelo peão passado. Então aqui é um momento muito importante da partida. O Sindarov jogou rei G6, veio torre E7 atacando o bispo, veio torre B6 defendendo, G4, H5, G por H5 cheque, rei H6. Tomar em H5 seria um erro decisivo, porque aí tem torre por G7. Então jogou rei H6, veio rei A1. A ideia
é com esse rei aqui controlar as entradas da torre. Então veio bispo F5. E aqui, muita gente às vezes pode se perguntar por que não jogar E4. E4, pessoal, é uma linha problemática, porque enfraquece o peão de F3 principalmente. Então uma linha como bispo H3, a gente pode seguir uma ideia desse tipo. Né? Torre E8, torre B2. Você enfraqueceu também a segunda fila. Então é uma posição onde as pretas se sentem muito mais cômodas do que se sentiram na partida. Então aqui depois de bispo F5, foi jogado aqui torre C7, atacando o peão de C4. Então veio bispo E6, rei D2, torre D6 cheque, rei C2, torre D7. Oferecendo a troca de torres, trocar as torres. Leva para um final muito interessante, por exemplo, torre por D7, o bispo toma D7. A4, rei toma H5, vamos seguir essa linha. A5, bispo C8. Aqui, por exemplo, cavalo A4, rei H4. Teria que ser calculado isso aqui lá atrás. Então, por exemplo, cavalo C5, rei H3. Rei C3, rei toma, G5. Assim que avançar o peão, o bispo vai ter que se sacrificar. Então, vamos jogar rei D5, F5, rei toma, G4, F toma, F toma. E agora, por exemplo, se você avança o peão, bispo toma, cavalo toma, você perde, G3 está ganhando. Então, não dá para avançar aqui o peão. Então, esse final, por exemplo, cavalo E4, G3, cavalo toma, rei toma. Opa, aqui foi mouse sleep, pessoal. Rei toma. E4, F3. E essa posição incrível não dá em nada, né? Não tem como as brancas progredirem. Por exemplo, se faz um lance como esse, rei F4, E5, rei F5. E tá tudo controlado, pessoal. Rei D5. Basta agora jogar aqui, rei F6. Rei D6 aqui, bispo B5. É uma posição muito interessante. O bispo controla o avanço. Então, se você jogar E7, F7, não tem como chegar nessa casa. E não adianta sacrificar o peão, porque bispo toma, rei D7, bispo cheque, rei D8, e o bispo fica aqui nessa diagonal. Então, seria uma posição de empate. Então, após aqui. Então, aqui, após torre C7, torre D7, foi jogado torre C6, bispo F7, A4, torre A7, rei B2, rei toma H5, rei A3, torre B7, cortando ali o rei. Então vem cavalo B5, rei G5, torre C5, rei F4, A5, rei E3, A6, torre B6, A7. Aqui só existe um lance que não perde. Sindarov jogou, torre A6 cheque. Após rei B4, só tem um lance novamente que não perde, que é o lance bispo E8, que foi que ele jogou. Então aqui veio torre C7, tomou em E2. Agora, de repente, parece que as pretas estão tentando lutar para ganhar também, porque, de repente, os peões brancos estão caindo todos, um por um. Então, aqui veio cavalo C3 cheque, rei toma F3, torre toma G7, E4, torre E7 ataca o bispo, Sindarov entrega o bispo jogando F5, então vem torre toma E8, torre toma A7, torre F8 ataca o peão, jogou torre H7 para tomar o peão de H, então vem torre toma F5 cheque, rei G2, cavalo toma E4, rei toma H2, cavalo F6 ataca a torre C7 defende. E aqui, pessoal, muitos pensavam que o Caruana ainda iria tentar ganhar esse final de torre e cavalo contra torre, que é um final realmente empatado. Ele poderia jogar, por exemplo, rei C3, depois tentar vir atrás do peão, fazendo manobras com o cavalo, ou dando cheque e depois atacando o peão para tomar. Ele poderia ter tentado torre e cavalo contra torre, mas ele já jogou aqui torre C5, Sindarov troca, rei toma, C3 avançou. E agora só tem um lance que empata para as brancas, mas é claro que o Caruana também já tinha visto isso, quando trocou as torres, que é o lance cavalo G4, cheque, e a posição empata. Empate por como uma cor. Qual que é a ideia? Aqui depois que o rei sai do cheque, basta você jogar cavalo E3, cavalo controla o peão. Então, por exemplo, avança o peão, o cavalo toma, e isso aqui é insuficiência de material. Empate, pessoal. Com essa posição, né, com esse empate, o Sindarov mantém a vantagem para o Guiri de 2 pontos. O Guiri que hoje empatou a sua partida também, nós vamos dar uma olhada. Como foi a partida do Anish Giri contra Andrei Zipenko. Uma posição onde daria ainda para tentar alguma coisa, devido ao momento do torneio, né, que
É uma posição praticamente desesperada, que o Guiri está no torneio, com 2 pontos a menos. Mas, novamente, uma partida com 98,6 de precisão para as brancas, 98,7 para as pretas. Então, é realmente muito difícil desequilibrar nesse alto nível. Vou jogar D4, D5, C4 é 6, cavalo C3, bispo E7, C por D5 é por D5, bispo F4, cavalo F6, E3, roque, cavalo F3, C5, D toma C5, bispo toma C5. Nós temos aqui um peão dama isolado, então bispo E2, cavalo C6, roque, bispo E6, dama A4, H6, torre de F para D1, dama B6, dama B5. Aqui já é um momento interessante, porém, que já é meio que um banho de água fria nos torcedores do Guiri. Trocar as damas aqui facilita muito a vida das pretas. Então aqui veio jogou A6, trocou, tomou de bispo, cavalo A4 ataca ali, tirou o bispo D6 ataca a torre C8, bispo C5, trocou. Levíssima vantagem para as brancas, praticamente nada. Então cavalo E5. Cavalo E5 é interessante porque está oferecendo a troca dos cavalos aqui de forma indireta. Jogou torre C1, cavalo D7, voltou o cavalo, rei F8, cavalo D4, rei E7, jogou F3, cavalo E8, F2, cavalo D6, G4, G5, H4. Que é interessante porque se joga aqui por H4, poderia jogar simplesmente aqui torre H1 e recuperaria o peão. Então jogou cavalo C4, torre H1, cavalo E5, trocou, torre D1, torre H8, rei G3, voltou o cavalo, tomou o bispo, tomou, F4, torre G8, tomou, cavalo E5, tomou. Pessoal, nada está acontecendo agora, né? Tacou o peão, torre G8, tacou o peão de B5, defendeu, toma em E4, toma em G5, A4, cavalo F7, A por B5, A por B5, torre D4, cavalo D6, rei F2, torre C5, rei E3, e empate por comum acordo, pessoal. Com isso, o nosso querido Sindarov continua a passos largos para o título. Nós vamos ver também aqui como foi a partida do Hikaru Nakamura contra o Ei. Uma partida também que não aconteceu absolutamente nada, pessoal. Cavalo F3, cavalo F6, C4, E6, G3, D5, G2, P7, roque, D4, D toma C4, dama C2, ataca o peão. Jogou A6, jogou A4, bispo D7, tomou, C6 ataca o cavalo, bispo G5, bispo D5 ataca a dama, tirou a dama, atacou a dama, tirou a dama, jogou o cavalo C6, peão para E3, H6 ataca o bispo, tomou, cavalo D2 ataca o bispo D3 ataca a torre D1, cavalo B4, então C3 ataca o cavalo, se o cavalo sair cai o bispo, jogou A5, cavalo B3, bispo E4, torre C1, cavalo D3 ataca a torre, voltou o cavalo, voltou a torre, voltou o cavalo, voltou o cavalo. E empate por tripla repetição. Torneio ok para ruim do Nakamura. O Ei também não tem grandes pretensões no torneio, mas empataram a partida sem muita luta. Já a partida do nosso querido Praggnanandhaa versus Matthias Bluebaum. Uma partida também bem entediante, mas com um final interessante. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, tomou, D6, tirou o cavalo, tomou. Petrov, pessoal, muito sólida. Então, cavalo C3, voltou o cavalo, cavalo F4, veio D5, jogou D4, bispo E7, dama F3, C6, bispo D3, roque, H3, cavalo A6 para jogar cavalo B4, tomou aqui peão de B, veio cavalo para D3, A5, roque, bispo A6, torre E1, torre E8, o G5, dama B6, cavalo E5, torre de A para C8, jogou torre em E3, tomou o peão de D4, dobrou aqui na coluna E, talvez H6, cavalo D7, um lance bem bonito, mas é simplesmente uma troca de peças. Então aqui tomou em D7 cavalo, tomou em E7 com a torre, tomou de torre, voltou o cavalo, taca na dama, dama E3, dama B4, tomou, B3, torre F8, torre C7 ataca o peão, dama B6 defende o peão, cavalo A4 ataca a dama B5, jogou rei para H2, dama B4, C3, dama A3, torre por A7, bispo B5 ataca o cavalo, também cavalo por B6, tomou peão de A2, dama E3 ataca o peão de G5, dama B3, cavalo D7 ataca a torre, tirou a torre, cavalo E5, voltou a torre,
E aqui, as brancas estavam ganhas, pessoal. As brancas estavam ganhas aqui. Uma coisa que tem acontecido bastante com o Pragnananda é ele ficar ganho e não conseguir arrematar. Aqui a vitória. O computador dá com o lance torre por F7. Esse lance é muito bom, porque ganha um peão, agora a torre está atacando também o rei. Tem ideias até de torre por G7, seguido de dama por G5 cheque. E se joga, por exemplo, lance como torre por E5, que eu acredito que foi o que Pragnananda provavelmente não viu, porque se ele tomar a torre agora em E5, o rei toma em F7. Aqui ele tem o lance dama A7, um ataque decisivo aqui no peão de G7. E não tem como defender o peão de G7. Então aqui estaria completamente perdido para as pretas. Na partida ele jogou dama F3, que eu acredito que talvez ele pensou que também estava ganhando com esse lance, mas ele não viu o recurso defensivo aqui das pretas. Foi jogar D4, esse é um lance muito bonito, porque agora a dama está defendendo ponto F7, e contra cavalo toma F7, torre F8. Cavalo H6 cheque, né? O computador dá um lance brilhante aqui, né? Não dá para tirar o rei, obviamente, porque cai a torre, então tem que jogar G para H6. Dama E4, ameaça mate. E como defender esse mate, pessoal? Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar como defender esse mate, é o momento de vocês pararem o vídeo e descobrir se vocês não perderiam aqui com as pretas. Pretas jogam e igualam, né? Se salvam desse ataque. Pessoal, aqui se você disse que o lance para tentar se defender é dama F7, trocando aqui a torre por dama e peça, né? Você está no caminho errado, porque depois de dama G6, torre G7, dama E6 cheque, o rei sai, você pode tomar aqui, pode avançar o peão de C4, essa posição é ganha para as brancas. Aqui o lance que evita o dama H7 mate, que está sendo ameaçado, é o brilhante bispo D3. Esse é um lance brilhante mesmo. Esse é muito bonito. O único lance. Aí eles vão dizer assim, mas o que a gente ganha depois que ele tomar, né? Porque aqui o Pragnananda jogou dama E5. Mas o que ele ganharia aqui caso as brancas tomassem aqui? Se a dama sair aqui, nós temos acesso a dama B8 cheque. Ganha na torre. Esse é o lance, pessoal. Esse bispo D3 é fantástico, por causa dessa ideia de dama B8. Então, depois de bispo D3, foi jogado aqui dama E5, que ameaça mate em G7. Torre F7 defende. Torre A8 cheque. Torre F8, torre A7, torre F7, torre A8 cheque. Torre F8, torre A7 e parte por tripla repetição. Alguém pode se perguntar por que aqui, depois de torre A8, não jogou, por exemplo, rei H7 tentando jogar para ganhar ainda, né? Com uma peça a mais. Aqui a gente perde, né? Porque tem torre H8 cheque, rei G6, torre G8 cheque. E agora se você volta para H7 tem dama H8 mate. Então se você joga agora para cá, tem G5 cheque, H4 e dama G3 mate. E se aqui joga torre G7 também, tá óbvio que vai perder, né, pessoal? Aqui a gente toma de torre e vai dar o mesmo mate que a gente acabou de ver. Então, assim, eu até vi algumas pessoas comentando que foi uma partida mais chata com um final mais legal, né? Então é isso, pessoal. As 4 partidas de hoje empataram. Sindarov continua líder com 2 pontos de vantagem, faltando agora apenas 3 rodadas para o final do torneio. Alguém ainda acredita em algum milagre, pessoal? Alguém acredita ainda que Sindarov não vai ganhar esse torneio? Eu acho que pode entregar as taças. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo. Continue seguindo aqui o canal, porque nós vamos continuar analisando todas as rodadas do torneio de candidatos. E até o nosso próximo vídeo.